Saúde, no início desse mês, no mês de agosto, a Paraíba confirmou o primeiro caso de monkeypox, a doença que está sendo muito conhecida, como varíola dos macacos. Até o momento, 2 casos foram descartados e 31 seguem sendo investigados aqui no nosso estado. E aí, consequentemente, aumentou a procura da população em saber mais detalhes sobre a doença, informações sobre o vírus e como se proteger dele. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento. Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. E aí eu recebo aqui no estúdio, na Casa da Mulher Demais, o coordenador do curso de Biomedicina do Uninasal, o Rainer Ferreira. Bom dia, Rainer. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia a todos. E a você, que acompanha aqui o Mulher Demais, se você tem dúvidas sobre a varíola dos macacos, vai mandando aí sua mensagem pra gente. O WhatsApp do Mulher Demais é o 991050400. Antes de qualquer coisa, a gente sabe que existe o nome monkeypox, mas muitas pessoas estão chamando mesmo de varíola dos macacos. Por que esse nome, Rainer? Bom, Bruno, foi excelente sua pergunta, porque hoje o Ministério da Saúde, numa tentativa até de desmistificar, e não fazer com que a população, principalmente aqueles que têm um nível menor de conhecimento, possam confundir e acabar atacando esses animais, foi optado para, no Brasil, se usar essa nomenclatura da monkeypox. Mas, voltando à pergunta, por que macacos? Porque, de fato, em 1958, então veja que esse vírus não é recente, já é um vírus bastante antigo, inclusive ele faz parte de uma família maior de outros vírus. Em 1958 foi identificado pela primeira vez em um macaco, mas o macaco não é o reservatório principal, não é o transmissor principal, esse vírus pode ser encontrado em outros mamíferos. Por acaso foi identificado pela primeira vez no macaco. Perfeito. Agora, para a gente entender melhor como é que esse vírus se comporta dentro do nosso corpo, no organismo, quais são os principais sintomas e já os sinais de alerta para quem está aí querendo entender melhor a doença? Isso. Por se tratar de algo novo aqui na nossa região, na América, no Brasil, porque lembrando, afinal, que essa doença ela é endêmica já em alguns países da África, certo? Mas por se tratar de algo novo aqui, os protocolos, eles geralmente são baseados na detecção, primeiramente, de casos suspeitos. E o que vem a ser um caso suspeito? Então, aquela pessoa que teve o aparecimento de lesões, de feridas, tanto na questão da mucosa oral, outras mucosas também do corpo, e também feridas na pele, nos membros superiores, nos membros inferiores, isso de maneira muito súbita, entendeu? Dentro de 3 dias, isso pode ser um caso suspeito de monkeypox. Sim. Tanto é que é feito um diagnóstico diferencial para descartar outras possibilidades. Então é importante que qualquer pessoa que tenha esses indícios de lesões, de febre também que pode acontecer, dor de cabeça e outra coisa bem importante, muita gente não se atenta, inchaço. Inchaço aqui nessa região cervical, que a gente chama de nuca, Inchaço, por exemplo, abaixo das axilas. Então, é um outro indicativo, mas ainda se tratando de um caso suspeito, essa pessoa deve procurar justamente um serviço de saúde pública ou privada, onde vai ser feito essa triagem inicial, como eu falei, para descartar outras possibilidades. O caso vai ser considerado realmente confirmado com o exame laboratorial, que é feito o RT-PCR para a identificação específica desse vírus. Perfeito. E só para reforçar, aqui na Paraíba apenas um caso foi confirmado até o momento, outros mais de 30 aproximadamente seguem em investigação, tá? E aí, Rainer, já tem uma telespectadora, inclusive telespectadora fiel aqui do programa, Edilange, perguntando se a varíola dos macacos é contagiosa e se esse sintoma das manchas vem acompanhado de coceiras também. Sim, primeiramente, ela é sim infecciosa, por isso mesmo a OMS elevou a preocupação em relação a essa doença. Hoje nós não se considera ainda uma pandemia, mas o primeiro sinal de alerta é justamente a emissão de um alerta de emergência de saúde pública internacional, que foi o que a OMS fez recentemente, Então ela é contagiosa, ela principalmente em relação a contatos físicos, contatos próximos, então o contágio se dá através de secreções, seja ela saliva, seja ela sangue, ou seja, precisa ter um contato direto. Gotículas respiratórias,
a gente ainda também não descarta essa possibilidade de também ser uma via de infecção. Mas o principal tipo de contágio realmente é aquele pele a pele, o contato direto, o que inclui relações sexuais, mas não exclusivamente. É bom que isso fique bem claro. Não é exclusivamente por vias sexuais, mas é uma das formas de ter esse contato direto e acabar adquirindo o vírus. Perfeito. A Josineide pergunta aqui pra gente se as crianças têm mais risco de contrair a doença. E aí eu já amplio a pergunta dela. Existem grupos de risco para monkeypox? Sim. Assim como para qualquer agravo, geralmente a gente começa a analisar aquela doença e vê que existem grupos mais susceptíveis, né, de grupos de risco. No caso da monkeypox, o grupo de risco nesse momento é principalmente, primeiro, pessoas que tiveram viagens aos locais endêmicos. Outro grupo é pessoas que têm múltiplas relações, né, já que eu falei que a via sexual é uma das formas desse contágio. E tem aquele grupo de risco também que a gente precisa ter também um olhar especial, que é pessoas imunodeprimidas. Então, pessoas, por exemplo, que estão estão em tratamento, ou melhor, não estão em tratamento e já têm outra infecção, como HIV, como HPV, por exemplo. Pessoas em uso de medicamentos que fazem com que o sistema imunológico fique deprimido, a exemplo de doenças inflamatórias, né? E crianças, justamente também porque elas têm um sistema imune menos desenvolvido do que, por exemplo, um adulto. Perfeito. Agora, Rainer, você falou aí sobre a questão das relações sexuais. Uma fake news absurda, né, circulou especialmente quando começou a se falar mais sobre a monkeypox. Essa fake news diz que a doença está muito relacionada a pessoas homossexuais. Por que isso é um verdadeiro absurdo assim? E por que, de fato, a gente precisa desconstruir essa mentira? A palavra certa é justamente essa. A gente precisa desconstruir justamente para que a gente não crie uma população que seja estigmatizada, né? Então, esse público em específico, por exemplo, dos homossexuais, homoafetivos, eles já enfrentam uma série de outros preconceitos. Então, eles não precisam de mais um, né? E porque, de fato, biologicamente é fake news mesmo. Não é o único grupo exclusivamente que está exposto a essa doença. Qualquer pessoa, volto a dizer, né? Pessoas que estejam nos outros grupos de risco, pessoas que tenham contato direto com alguém infectado, então qualquer pessoa está susceptível. A via sexual é uma das formas de contágio apenas. Perfeito. A Aulina, obrigada pela sua participação. A gente mostrou aí, inclusive, Raminho, se você puder colocar mais uma vez as imagens das manchas na pele, né? Acredito que seja uma das grandes preocupações da população, né? Essas manchas aí que costumam aparecer, estão entre os sintomas da monkeypox. E ela pergunta, queria saber se as lesões na pele, essas manchas, elas desaparecem com o tempo ou elas deixam marcas mesmo na pele? Então, no caso da monkeypox, essas manchas elas vão evoluir. Então, realmente começam como manchas avermelhadas, depois a gente começa a notar que tem um certo relevo, então elas vão aumentando em relação à superfície da pele. E tem todo um estágio, né? Essas manchas podem formar bolhas aquosas, essas bolhas, por sua vez, podem formar pústulas, então já tem um material mais secretivo nessas lesões. E podem ser umbilicadas até que elas ou por si só estourem ou elas sequem formando uma crosta. Então, no caso do monkeypox, tem toda essa evolução dessas lesões. Claro, acompanhado também com outros sintomas, como eu já citei. Por exemplo, muita gente relata também náuseas, vômitos, inchaço, como eu já disse, né, dores. Obviamente, essas lesões, elas também podem ocasionar uma coceira, né, uma coceira bem severa. E claro que eu estou falando aqui que vai ter uma classificação, né, dessas lesões, se leves, se moderadas, se graves. Tanto é que o tratamento medicamentoso, que não existe um específico aqui no Brasil, mas ele é mais um tratamento sintomático para aliviar os sintomas, aliviar possíveis dores. Ele só começa realmente a ser levado mais a sério justamente quando a lesão está ali no estágio moderado e se encaminhando para o grave, né? Porque no estágio leve, o que é recomendado? Primeiro, limpeza com água e sabão e, para fins, né, de não estar infectando outras pessoas, também um período de isolamento, né? Que é uma outra dúvida que eu acredito que muitos tenham. E já me adiantando, sim, realmente é um período longo.
em torno de 40 a 50 dias de isolamento. Por quê? Tem uma explicação. Porque para a pessoa, a gente dizer que aquele indivíduo não tem mais risco de contaminar outros indivíduos, né? As lesões, elas precisam realmente sumir, nesse caso. Entendi. Então, precisa passar por todo esse estágio, formar aquela crosta e secar. E o último estágio seria aquela renovação da pele. Então, nesse ponto, a gente diria sim que essa pessoa não corre mais o risco de contagiar outras pessoas. E como é uma doença contagiosa, não é somente o contato pele a pele, ali pertinho com a pessoa, mas também o contato com alguns objetos, né? Sim, objetos perfeito. pessoais, até objetos como faca, garfo, talheres que aquela pessoa usa. Tudo isso é importante ser reservado, então, né, Com Rainer? certeza. Eu acho que, fazendo um paralelo com a outra doença que a gente também tem enfrentado, né, a pandemia de Covid-19, eu acho que algumas lições a gente precisa ir adquirindo e colocando nos nossos hábitos. Então, já que a gente está, né, com esse risco, né, de monkeypox se disseminando por aí, então sim ter um olhar maior para a higiene, um cuidado realmente de não usar objetos pessoais de terceiros, né? E também a questão de preservar em relação às relações sexuais. Perfeito. Mais uma pergunta aqui de uma telespectadora. Eu gostei muito da sua pergunta, ela não se identificou, mas obrigada pela sua participação. Sobre ela quer saber se os filhos já tiveram essa doença. Por quê? Ela disse que eles tiveram manchinha no corpo todo, até na boca, levou ao médico, o médico passou a medicação, hoje eles estão bem. Mas aí como saber se tiveram ou não a doença? Ela está, pelo menos aqui, identificando alguns sintomas, né, que de fato pode ter sido ou não. Ela mandou até algumas fotos aqui pra gente, mas assim, já estão bem, o que é ótimo, né? Graças a Deus está tudo bem. Mas tem como saber se a pessoa já teve ou não? Tem sim. Assim, se for me basear apenas pelo que ela relatou agora, que é esse sintoma específico de manchas, a mancha por si só, como eu falei, para ser o monkeypox, ela teria que ter toda aquela evolução mesmo para virar uma lesão, né? Pelo que ela narrou, acredito que não tenha sido esse o caso. E vale lembrar que justamente nessa fase inicial, a monkeypox ela pode também se confundir com outras doenças que não deixaram de existir, né? Então, herpes, por exemplo, um herpes simples, ou herpes zoster, varicela. Então, tem sarampo, por exemplo, tem uma série de outras patologias que têm sinais e sintomas comuns, pelo menos na fase inicial. E é por isso mesmo que o médico, né, que provavelmente que atendeu ela, deve ter tido também esse olhar para suas crianças e justamente procurar identificar esse diagnóstico diferencial. E como eu falei mais no início, a confirmação realmente seria se as lesões, primeiro, evoluíssem e pudesse ser feita uma coleta e confirmação laboratorial. Perfeito, Rainer. Só para a gente finalizar, a principal maneira de prevenção nesse momento, qual é? Bom, eu diria, e é o que o próprio Ministério, a própria OMS recomenda, ter cautela em relação ao contato, né, com outras pessoas. Acabamos de falar sobre a questão da higiene, alguns hábitos simples também, como não compartilhar objetos pessoais, ter cuidado também com certos ambientes, com muita aglomeração, já que esse contato realmente é tão direto, pessoa a pessoa, através de também secreções, então ter todo esse cuidado. Perfeito. Muito obrigada pela participação, pelas orientações aqui pra gente. Boa semana, viu? Até a próxima. Então é isso.